Aí. Vamos começar, então? Bom, na última aula, essa é a terceira, né? Na aula anterior, a gente avançou um pouco aqui no nosso layout. Lembra que é esse aqui que está ali no Figma, o Tobias enviou para vocês, inclusive, né? O layout ali de um portfólio. Essa seria a homepage do layout. Então, a gente foi mais ou menos até... Colocamos as marcas ali, né? Dos clientes. Iniciamos aqui essa etapa de últimos projetos, mas não continuamos, né? Faltou ainda fechar isso aqui. E aí hoje, a ideia aí é a gente avançar um pouco mais nessa página. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui até o formulário. Mas se a gente não conseguir também não tem problema, porque é importante eu mostrar para vocês também como é que funciona esses divisão de módulos aqui, ó. Né? Se a gente vai usar duas linhas, se a gente vai usar duas colunas, se a gente vai usar três colunas. Tudo isso é feito com grid, né? Não sei se vocês lembram, mas só retomando um pouco aqui também, lembra que toda essa página aqui é feita através de caixas, né? São caixas dentro de caixas. Então, aqui na esquerda tem uma caixa, na imagem tem outra caixa, né? Lembra que se eu tenho um elemento com posição absoluta, ele fica, né, flutuando, digamos assim, na caixa, e eu posso posicionar ele em vários lugares ao redor dessa div ali, dessa caixa, né, que a gente chama de div, que está segurando ele. Mas, basicamente, né, só lembrando o conceito de caixa e o conceito de classes. Né? A classe é para mudar o estilo tanto de uma tipografia, de uma div, né? Qualquer mudança de estilo que a gente precisar, a gente usa a classe dentro dessas caixinhas. Então, vamos continuar aqui. Acho que eu exportei essas imagens, que eu acho que eu exportei. Deixa eu ver se estou com elas aqui. Acho que eu não exportei, mas vou exportar de novo. Vou botar uma pasta aqui. Para imagens para jogar elas dentro do Webflow. Uma coisa importante, tá, aproveitando, tá, que vou exportar essas imagens. Sempre a gente exporta em 2x, tá? Para esses projetos do Webflow. E até em outras plataformas também. Se vocês forem usar daqui a pouco uma outra plataforma, não seja Webflow, para construir sites, um Framer, até um WordPress, né? Procurem exportar em 2x, porque aí geralmente cobre, inclusive, os monitores Retina, para quem tem Mac, ou quem tem um monitor em alta resolução ali, se tu exportar em 1x, acaba que a imagem vai ficar pixelada. Então, vamos exportar aqui essa imagem em 2x. A imagem que foi baixada. Vou passar aqui para outra pasta para organizar. Aí. E vamos lá para o nosso Webflow. Vamos relembrar o que a gente fez aqui, então. Nós temos as seções, né? Lembra que a gente tem o body, que é o corpo de todo o projeto. Temos as 3 seções, a seção de hero, a seção de logos e a seção de projetos. Dentro de projetos, a gente tem aqui um título de últimos projetos e as nossas caixas, né? Vamos aproveitar e fazer uma coisa que a gente não fez na aula anterior, que inclusive alguém perguntou, né, que é importante também, que é adicionar uma fonte aqui dentro do Webflow, uma fonte do Google Fonts ou de qualquer outro lugar. Existem 2 maneiras de fazer isso, tá? Vocês podem clicar em qualquer texto que tem aqui no layout, né, dentro do Webflow, então vim aqui em fonte, lembra que o nosso painel da direita é sempre para estilizar qualquer coisa que tenha no layout, né? Pode vir aqui em fonte, e aqui o primeiro link, ó, é adicionar fontes, ó, add fontes. Inclusive ele leva para uma nova aba, né? Que tá aqui uma flechinha. Aí ele te tira do projeto, ele te leva para a aba de onde tu vai adicionar essas fontes. Tá? Se eu clicar aqui, ó, vocês vão cair nessa configuração do portfólio, no caso desse projeto que a gente está fazendo. Tá? E por que eu digo de configuração? Porque também podemos ir por aqui, ó. Nesse ícone do canto, que é o logo do Webflow, quando passo o mouse, ele vira um menu. Tá? Então, se eu clicar aqui e em configurações do site, essa segunda opção, eu vou cair naquela mesma tela. Só que eu vou cair na aba geral. Né?
Se eu for para aqui para fontes, ó, tem várias opções, né? Se eu for para fontes, é aquela mesma abinha que eu parei ali adicionando a fonte. Deixa eu só voltar. Vamos adicionar a fonte primeiro, fecha essa aba. Então, olha só. Se for do Google Fontes, ele já dá uma lista aqui, ó. Não precisa nem fazer nada, né? Só seleciona a fonte que tu quer e aí tu começa a usar no projeto. Tu pode fazer o upload de uma fonte também, aqui no Custom Fontes, faz o upload de um arquivo. Eu aconselho usar essa versão aqui, ó, WOFF. Inclusive tem a WOFF2, que se não me engano é mais leve que essa aqui. Ou dá para usar também o Adobe Fontes, tá? Aí tu gera uma API lá dentro do site da Adobe, do Adobe Fontes, e cola ela aqui, tá? E aí as fontes que tem lá vão ser sincronizadas com o teu projeto. Basicamente é isso. Vamos adicionar aqui, acho que nesse projeto a gente está usando a Poppins, a famosa Poppins. Então vamos vir aqui, digita aqui, né? Rafa, aproveitando já, quando tu bota uma fonte que não é Google Fonte, tipo, o cliente tem uma fonte própria, né, sei lá, Bradesco Sans. Se tu der um upload nela, ela vai carregar, tipo, tu botou, sei lá, a versão regular e uma italic lá. Ele vai ter que obrigatoriamente no site fazer o download inteiro da fonte, diferente do Google Fonts, do Adobe Fonts ali, que ele só sincroniza direto e fica mais leve, ou não. Em questão de peso, depende do formato da fonte, tá? Porque geralmente as fontes que são feitas aí por alguns estúdios de tipografia, pega uma fonte do Bradesco que é feita por um estúdio, então eles já, né, tendem a otimizar a fonte e aí já largar nos formatos ideais aqui para a web, né? Então, em questão de peso não vai mudar muita coisa. Mas claro, é mais fácil adicionar uma fonte do Google, né? Praticamente todas as fontes são otimizadas já para usar na web. Então acaba sendo mais fácil, mas tu pode usar qualquer fonte que tu comprar aí, ou de um cliente que tem a própria tipografia, tu pode subir a tipografia aqui e usar ela. Ele não coloca no site a família inteira, tu tem que selecionar. Tipo, ali tu colocou a Poppins e marcou a regular. Ele não baixa automaticamente todas. Tu tem que selecionar qual parte tu quer. Ele não baixa todas, né? E por que não baixa todas? Eu tô só olhando pro lado porque eu tô entrando na chamada aqui também com o Mac. Peraí. Deu. Que eu consigo olhar também o que vocês estão perguntando, eu consigo olhar vocês. Mas por que ele não baixa todas? Muito por performance, tá? Se eu baixar todas aqui, eu vou acabar estragando a performance do meu site, porque quando o browser carrega o site, ele carrega tudo que vem ali dentro do site, as imagens, né, inclusive as fontes. E ele não carrega só as fontes que estão sendo usadas naquela página, ele carrega todas as fontes que tem instaladas, né? Agora, essa semana, aconteceu isso com um cliente, ele tinha várias fontes que ele não usava, o site estava pesado, a gente fez uns testes, realmente não estava performando muito bem, fui lá e excluí aquelas fontes que a gente nem usava mais, né, que estavam lá no projeto, só fazendo peso para o projeto. Não vou entrar aqui numa parte mais técnica, né, acho que depois posso até mandar links para quem quiser se aprofundar um pouco nisso, mas no próprio navegador tu consegue ver o que está pesando no projeto e tal, né, quando tu inspeciona um site, tu consegue ver o que está trazendo mais peso. Então, por isso que ele indica que tu selecione as fontes que tu vai usar no projeto, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso layout, a gente tem uma semi-bold e uma medium, tá? Aí, bom, vocês, digamos que eu não sei, né? O que é semi-bold aqui? Não faço ideia. E aí, o que eu faço, eu vou no Google e procuro a fonte ali, só para explicar. Eu tenho peso aqui, né? Então, vamos ver. Semi-bold é uma 600, ó. Tá? E a medium uma 500. E aí eu vou botar essa regular também, porque é a mais usada, né? Então, cliquei em Add Points e ele já adicionou. Points adicionados, Poppins, 500, 600. Para voltar para o meu painel lá do Webflow. Não sei, foi a Nicole que perguntou, acho, antes. Não, quem perguntou anteriormente sobre a fonte?
Ana. Ana, tá, que eu não vi aqui. Mas era isso, Ana? Ficou claro, assim? Por que que não puxa todos? Sim, aham. Tá. Para voltar para o meu painel, eu clico em Designer, porque aquele painel de criação, ele se chama Designer. Tá? Cliquei, vamos voltar lá. Aí aqui, ó, vamos clicar no meu título, vamos vir na fonte. Olha só, já está ela aqui. Né? Vamos adicionar ela aqui em todas. Ó, normal. Aqui vamos botar o peso, sem bold. E aqui vamos adicionar também. Vocês viram que aqui não tem nenhuma classe, né? Nesse título, ó. Tá sem nenhuma classe, porque eu não fiz nenhuma estilização nesse texto ainda. No momento que eu botar aqui a tipografia, olha, criou uma classe automática, né? E aí os nomes são padrões, tá? O nome que eu vou dar como padrão. Eu vou chamar esse título aqui de... Vou botar título sessão. Section. Só para... Estou usando em inglês, então vou botar section title, tá? Só para identificar por quê. Porque depois os outros títulos, últimos projetos, ó, serviços, tá? Vamos iniciar seu projeto, segue o mesmo padrão, mesmo tamanho, mesmo peso. Então eu uso a mesma classe. Né? Não preciso criar uma classe para cada título daqui da página, entendeu? Então vamos voltar aqui. O que a gente tinha feito? A gente tinha adicionado aqui uma caixinha do nosso projeto, que a gente chamou de projeto item, onde vai ter uma imagem dentro, um título e um texto, porque é o que a gente tem aqui, né? Imagem, título e uma descrição, ó, que foi o texto que eu coloquei ali. Como que eu faço geralmente? As estruturas são iguais, né? O que muda é a imagem. Então eu crio tá? Vamos configurar esse aqui primeiro. Vamos ver, eu botei minha imagem e o que que acontece? Minha imagem tem que ficar no fundo, né? Lembra que para a gente posicionar os elementos na frente ou atrás, a gente usa uma tag aqui chamada ZIndex, que é essa aqui, ó. Aqui no nosso painel, eu tenho aqui position, da posição, e eu tenho esse ZIndex. Lembre também que o ZIndex, ele aparece porque eu tenho uma posição aqui absoluta, tá? Se eu botar aqui uma posição, ó, static, normal, não aparece nada. Ele está posicionado estaticamente no layout. Por que eu botei absoluta? Porque eu quero que ele fique ao fundo, né? Eu quero que ele dê espaço para o título e a descrição ficarem na frente dele. Então, ele não pode ser um elemento estático na página, tá? Então, eu botei absolute. Eu também poderia botar relativo, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou usar absolute. Aí eu tenho algumas maneiras aqui. Eu posso deixar esse meu index como automático, e aí vir aqui no meu título e na minha descrição e adicionar os index positivo aqui. Por exemplo, vou dizer que meu título tem um z-index, vamos botar como absoluto também. Ó, ele já veio para frente, tá? E a minha descrição também. Ó, já veio para frente também. Só que tá lá em cima, né? Para nós, a gente tem que deixar embaixo. Como é que eu posso fazer isso aqui, tá? Assim como no Figma a gente cria grupos, ó, como eu criei aqui, né? Criei uma caixinha para esses dois elementos. Porque qual é a diferença? Se eu deixar eles separados, eu vou ter que botar uma margem para cada um deles. Ó, essa aqui vai ter uma margem 40 e 71, essa aqui vai ter uma margem 40 e 40. Então é mais fácil botar eles dentro de uma caixinha única. Que aí eu só boto uma margem para essa caixinha. Então o que eu vou fazer? Dentro do meu projeto item, vou clicar aqui em Ctrl E ou Command E, e vou digitar div block, né? Digitar só div que ele já vem a caixinha. Adicionei minha caixinha. Agora é só arrastar os elementos aqui para dentro. Esse aqui vai embaixo. Ó, e eles estão dentro da minha caixinha. Nota que a minha caixinha, na verdade, está uma linha, né? Não está uma caixinha. Porque eu tinha colocado antes que esses elementos tinham uma posição absoluta. Então, eles ficaram flutuando, eles não ocupam espaço dentro dessa caixa. Aí a caixa é como se eles estivessem, não vou dizer invisível porque estão visíveis, né? Mas eles não ocupam, como se não tivesse massa, assim, não ocupam nenhum espaço. Então, vamos botar eles de novo como estáticos aqui.
Então, voltar ao original, né? Para voltar, é só clicar no Alt e apertar aqui em cima, ou clicar aqui e apertar o Reset. Bom, vamos pegar essa caixinha aqui do título e vamos dar um nome aqui para ela, uma classe. Vamos botar título projeto. E aí ela, sim, ela eu posso dizer que ela tem uma posição absoluta, ó, ela vem para frente, e eu quero dizer que ela vai ficar alinhada à parte de baixo, né? Então, o bottom aqui, ó. Eu posso alinhar no topo, posso dizer que ela ocupa toda a caixa, viu que a linha está agora ocupando tudo, ó. Minha caixa cresceu automaticamente, e posso dizer que ela ocupa vários lugares diferentes, ó. Conforme for clicando aqui, ela vai mudando a posição. Tá? Porque ela está com uma posição absoluta, então ela está flutuando dentro da minha caixa de projeto. Vamos deixar ela aqui embaixo, que é onde ela tem que ficar. E aí nós vamos colocar uma margem de 40 ali, para baixo. Eu posso colocar aqui mesmo, 40 pixels. E aí eu tenho também 40 no lado. E aí eu posso botar um padding aqui, tá? Qual é a diferença do padding e da margem? A margem, ela é externa. Se olhar aqui, essa caixinha representa muito bem, ó, né? Aqui é externo. E o padding é uma margem interna, né, para dentro da caixa. Então, se botar aqui, por exemplo, 40, ó, notem que criou um espaço dentro da caixa. Exato, foi o que o Tobias falou ali. Criou um espaço dentro da caixa de 40. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou botar esse título como branco, que é a nossa cor, aqui do lado também. Vou botar essa descrição como branco. Então, vamos... Ó, tá mais ou menos pronto, né? Mais ou menos como a gente tá vendo aqui no Figma. Só o tamanho tem que dar uma ajustada. Esse aqui é um medium 30. Então, vamos botar aqui 30. Opins medium. Toda a configuração de tipografia, né? Nessa área. E esse aqui é vamos ver a descrição. 20 regular. Normal, no caso, né? E bota como normal aqui, ó. Bom, tá mais parecido. O que nós temos mais aqui? Nós temos uma sombra. Eu botei uma layer em cima para proteger o texto, né? E aí é muito fácil. A sombra nada mais é que uma caixa com cor, né? Então eu vou botar uma outra div e vou dizer que é uma sombra. Vou chamar aqui botar uma classe, tá? De shadow. E aí eu tenho aqui a opção de backgrounds, ó, para botar as cores, né? Aqui eu posso botar uma cor sólida de background. Ó, por que não está aparecendo? Porque ela está embaixo da minha imagem, né? Tem que mudar a posição dela. Vou botar com absoluto. Ó, agora ela apareceu. Aí veio para frente. E vamos dizer que ela ocupa toda a área da imagem aqui, né? Então, ó, preencheu tudo. Olha só agora. Ficou em cima de tudo, né? Porque eu não defini z-index para nada. Ó. Tá tudo como alto. Vocês podem ver aqui nesse cantinho. Então, eu vou dizer que a minha imagem eu vou deixar como alto, a minha sombra eu vou botar como 1, esse quadrado vermelho, e a minha caixa de título eu vou botar como 2. Olha só, agora já posicionou, porque ele entende que o alto é o 0, digamos assim, a sombra é o 1, fica um pouco na frente, e o título é o 2, fica um pouco mais na frente ainda. E assim, né, sucessivamente, posso botar 3, 4, 5, até 99. Até 999, na verdade. Não tem um limite. Vamos ajustar essa cor aqui, que na verdade não é vermelha, né? Vamos tirar esse vermelho e vamos botar um gradiente, ó. Image e gradient. Então, clicou aqui. Tem várias opções aqui, tá? Ó, gradiente linear, gradiente... Esse aqui é o radio, eu acho. Uma imagem, posso escolher uma imagem aqui também, mas vou botar o linear. E aí é só configurar, tá? Que nem o Figma ali, ó. Botei para baixo o preto. Esse cara aqui não é branco, né? Vou botar ele como escuro aqui também.
e vou tirar o alfa dele, vou botar 0, que aí é a transparência. Ó, já deu mais ou menos a carinha aqui do nosso card, né? Só que ele tá com as bordas arredondadas aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer para deixar tudo com borda arredondada, né? A sombra, a imagem. Eu venho na caixa do meu projeto aqui, que tá tudo junto, tudo aqui dentro, né? A imagem, o título, a sombra, e eu boto um radius aqui. Então, vem aqui embaixo, ó, bordas, radius. Então, aqui é 20. Vou botar 20 aqui. Pô, mas ainda não deu. Botei. Por quê? Aí tem várias coisinhas, tá, pessoal, que com o tempo, e daqui a pouco, vocês não sabem como fazer, pô, botei o Radius, não funcionou, vocês daí podem pesquisar também, ou perguntar para alguém, né, que saiba. Mas o CSS tem essa configuração que se chama Overflow. Peraí que eu já vou ler o que tu botou ali, Nicole. Esse Overflow é, quando está ativo, ele deixa elementos transbordarem da caixa, praticamente, tá? Então é o que acontece aqui. A sombra, ó, ela está transbordando da caixa. Eu botei um radius, ela está transbordando. Aqui está com radius, porque na verdade a imagem já está com radius aplicada, a imagem que eu exportei, senão ela estaria quadrada também. Se a gente botar um overflow aqui, hide, que é esse olhinho com um tracinho aqui, ó, aí eu vou dizer que nenhum elemento sai da caixa. Olha, ele cria o limite, e o limite é a minha caixa, que vai esconder tudo que está, né, over esse elemento ali. Então, por exemplo, se eu botar aqui essa imagem com um tamanho, sei lá, de 120%, deixa eu ver se ele vai configurar. Ó, 120 e 120. Eu tirar meu overflow hide, olha o que acontece. Ele transbordou a caixa, mas se eu aplicar, ele não deixa aparecer essa sobra, ele faz o recorte automaticamente. Vamos só voltar aqui à configuração da nossa imagem de 100%, 100%. Agora está configurado, deixa eu ver quem botou aqui. Tem alguma vantagem usar divs ao invés dos outros semânticos do HTML, tipo section, article, aside, footer. Então, Nicole, o que eu faço geralmente? Tá? Eu uso tudo div, e aí eu venho aqui, esse projetos é uma section, é uma seção. Isso que a Nicole perguntou é importante, tá? Para quem não entende, isso ajuda, principalmente o Google, o robô do Google a entender quais são as seções do teu projeto, o que é um título H1, o que é um título H2, o que é uma imagem, tá? O que é um artigo. Então tem que ter esse cuidado depois que eu monto o projeto, eu vou lá div por div e vou alterando essas especificações semânticas. E aí o que eu faço? Eu tenho essa div de projetos, eu venho aqui nessa engrenagem, ó, que são as configurações do elemento, tá? Dessa caixa, dessa div. E aqui eu posso alterar minha tag, ó. Ela está como div, mas eu posso dizer que isso aqui é uma section, tá? Ó, inclusive todas as semânticas que tu trouxe aqui, ó, article, aside, address, né? Se é uma figura, se é uma barra de navegação, um footer, ó. Então eu digo que é uma section. Esse hero section aqui, eu venho aqui e digo que é um header, tá? A barra de navegação a gente não fez ainda. E essas logos, eu digo que é uma outra section. Ó, então eu altero tudo aqui, entendeu? Eu vou criando só as divs e depois, quando eu fecho o projeto, eu venho aqui e faço essas configurações. Voltando ao nosso card. Criamos o card, está pronto, né? E aí o que eu faço? Dou um Ctrl+C aqui, vou na minha grid de projetos que a gente já tinha criado, lembra que tem a grid aqui com, ó, 2 colunas e duas linhas, porque tem uma aqui embaixo, meio espremida, ó, e dou um Ctrl+V. Ó, e ele já replicou para os outros, né? Que é o que a gente precisa. 4 imagens. Então agora eu só venho aqui e altero as imagens, tá? Ó, projeto imagem, eu posso pegar a imagem e clicar no Enter, e aí ele abre essa opção, ou eu posso vir nas configurações do meu elemento, que isso aqui é um elemento, né? E vir aqui, ó, Replace Image. Então eu já boto minha outra imagem ali, que é
essa aqui. Ó, essa aqui também. Vou mudar. E essa outra também. Dúvidas, galera? Confuso? Mais ou menos? Estão perdidos? Parece a aula do Tobias? O Tobias, eu sei que... Não, tá bem melhor. Te digo com certeza. Não, qualquer coisa digitem no chat que eu vou vendo aqui do lado, tá? E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Possibilidades daí, tá? Criei meu layout, tem 2 linhas, 2 colunas. Ah, quero deixar só em uma coluna, né? Ocupando uma row, uma linha inteira. Então, eu venho aqui no meu grid, que eu criei o grid de projetos, e aí o grid tem essa flexibilidade, tá? Eu posso mudar, assim, de forma muito, muito rápida o que eu estou criando. Então, eu venho aqui e digo que não tem mais 2 colunas no meu grid. Ó, vim aqui em Layout, né? Que estou exibindo como grid, editar grid, e digo que eu não quero que tenha mais 2 colunas. Então, eu venho aqui e só excluo, ó. Aparece, quando eu passo o mouse, já aparece a opção aqui, ó. E aí, olha só, ele já automaticamente botou as imagens uma empilhada da outra. Pô, ficou tudo distorcido, né? Tá horrível isso aqui. Porque, na verdade, essa minha imagem aqui, ela está ocupando 100% da largura da nossa caixa e 100% da altura. Se eu tirar o 100% da altura, ó, já melhora. Ele ocupa 100% da largura e a altura fica proporcional. A imagem, ela é quadrada, né? Rafa, e com isso tu consegue vincular uma ideia de CMS também, por exemplo, se tu quiser ir adicionando imagens, né, 10, 20, 30, ele vai seguindo essa grid e vai entrando mais para baixo, ou se tiver duplo. Exato. Eu quero, na próxima aula, a gente pegar essa estrutura aqui e transformar em CMS, para vocês verem como é que funciona daí. Que aí tu cria só eles chamam de collection, tu cria só uma collection, tu cria só uma estrutura, como a gente criou aqui, né? Eu criei uma estrutura e eu repliquei. Só que com CMS eu não preciso replicar, eu só crio uma estrutura e ele replica para mim automaticamente, né? Dobra copia e cola, né? Cria os clones aqui do projeto. Aqui, claro, a gente fez tudo manualmente, né? Então, por isso, mas queria mostrar para vocês essa flexibilidade do grid, tá? Ah, quero deixar com 3 colunas. Venho aqui e adiciono colunas, ó. Claro, aí você vai ter que configurar, né? Olha só, minha sombra agora escapou aqui Vamos botar aqui 100% para ver de altura. Não foi. E a gente vai ter que dar uma configurada no porquê que ela tá um pouco maior aí que o card. Vamos ver, talvez seja essa imagem aqui, na verdade. Ó. A imagem, como ela estava proporcional, ela estava ocupando toda a largura do card e a altura estava proporcional. Então, como ela é quadrada, ela não foi até o fim, né? Se eu botar uma altura de 100%, ela vai até o fim. Só que está distorcida, né? Parece alguns layouts que a gente recebe dos clientes, né? Tudo distorcido assim, não consegue botar na proporção. Aí a gente vem aqui, ó, em Fit, tá? Vem aqui também todas as configurações de tamanho, de size, e bota aqui, ó, Cover. Que ele vai preencher de forma proporcional aquele espaço que tem, né? Então, ele centraliza a imagem e preenche ela proporcionalmente, não deixa ela esticar. Se eu botar como contém, ela vai se conter dentro do quadrado, né? Ela não vai deixar transbordar, tá? Vamos voltar aqui para nossas 2 colunas, como é o projeto original. E vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Apresentar uma outra coisa para vocês, que são as interações, tá? Que é o que deixa dar aquela... É o tempero do projeto aqui, digamos assim, né? Que é o que o cliente fica... muito legal, e fica vendo, né? E fica... Hoje eu terminei um projeto ali que eu mandei pro cara e ele ficou... mas os bloquinhos se mexem, não sei o quê. Depois eu vou mandar para vocês aqui. Olha só, a gente tem essa última aba aqui, ó. Tá aqui no meu lado direito,
nas configurações de elemento e tal, tem essa última abinha aqui, Interactions. Aí, as interações são de duas maneiras, né? As interações de página, que são coisas que acontecem, por exemplo, após carregar a página, né? Tem as opções aqui, ó. Ó, enquanto eu movo meu mouse no viewport, na tela, né? Enquanto a página está scrollando, eu posso ter interações, tipo, às vezes a gente scrolla e uma coisa fica rodando na tela, girando, né? E é isso aí, enquanto a gente está scrollando a página, tem uma interação ali. Após a página carregar, né? Ou após a página ser scrollada para cima e para baixo. Tipo, aqueles menus que ficam, que a gente scrolla a página para cima, a gente scrolla a página para baixo, né? E ele sobe, aí a gente volta para cima e ele aparece de novo, sabe? Então, dá para fazer tudo isso aqui. E quando eu quero interações em elementos específicos, Tobias vai falar? Eu ia só comentar o quanto que é, no caso do fazer um parallax, ele seria um page trigger ou um element trigger, que vai ligar num elemento, ou quando chega numa determinada área para disparar uma animação, uma coisa. Geralmente, um parallax é um elemento solto dentro de uma caixa, né? Às vezes ele está dentro de uma seção, por exemplo. Como esse link que eu mandei para vocês mais cedo aí, do The Bridge, vocês viram que tem, não sei se todos pegaram o link, tem elementos flutuando. O que eu fiz? Eu joguei elementos dentro da minha seção, né? Como se eu jogasse elementos dentro da seção projetos aqui, ó. Aí eu criei interações dentro da seção projetos, tá? Que aí eu crio assim, enquanto eu estou scrollando nessa seção, um elemento sobe, o outro desce, né? Depois eu posso mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Que é mais ou menos assim que funciona. E é assim que funciona no desenvolvimento tradicional também, tá, galera? A diferença é que aqui eu faço tudo visualmente, lá eles fazem na mão. Mas eles escolhem uma caixa dessas, né? Uma seção dessas como o elemento pai, que a gente chama de pai, né? Para aquele elemento filho fazer um movimento diferente, sabe? Porque ele está aqui dentro. Então ele sempre tem que estar ancorado em algum lugar. Isso serve para tudo, né? Vocês viram que a imagem está ancorada dentro dessa caixinha de projeto. A sombra está ancorada dentro da caixinha de projeto. Essa caixa de projeto, ela é o elemento pai dos outros elementos, tá? Mas vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que ao passar o mouse nessa caixa toda aqui, e por isso que eu selecionei essa caixa projeto item, que é a caixa toda do projeto, que o meu título e a minha descrição, elas apareçam. Eu quero ocultar elas se não estiver passando o mouse. Então, eu já venho aqui no meu projeto, seleciono aqui o projeto item, né, essa minha caixinha, e ela vai ser uma interação dentro do elemento, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, essa interação de elementos são as mais usadas para tudo que por exemplo, mouse hover, aqui tem mais opções, ó, mouse click, alguma coisa que eu quero, cliquei, eu quero que expanda alguma coisa na tela, quero que, sei lá, faça algum movimento, né, tudo que é clicável. Então, qualquer interação com a tela mesmo, assim, com a interface, geralmente é a interação de elemento. Aqui vai ser o mouse hover, né, que a gente vai usar, porque é quando o mouse entra em cima do elemento. Aí ele já abre aqui, ó. Tem duas opções, tá? On hover e on hover out. Quando o meu mouse entra e quando o meu mouse sai do elemento. Eu tenho que fazer as duas, ela não faz automático. Porque eu posso escolher um tipo de interação na entrada e outro tipo na saída. Tá? Então ele já deixa separado. E aí o que eu geralmente faço? Eu posso escolher também aonde essa ação vai ocorrer, se é só desktop, se é tablet, se é no telefone também. Geralmente, interações de mouse, né, só no desktop, então eu já tiro essas aqui, ó. Isso até melhora a performance do projeto, deixa o código mais limpo, né. E eu quero que essa interação seja repetida para os outros cards também, tá? Porque eu tenho aqui, ó, tenho 4 cards, né, tenho 4 caixinhas de projeto, ó. Aí eu venho aqui e seleciono classe, em vez de elemento. Esse aqui, ele vai me dizer, eu quero que só esse elemento sofra interação. E aqui eu quero que esse elemento com a classe tal sofra interação. E aí vocês viram aqui no lado esquerdo, nesse ladinho aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que tem um raiozinho aqui, né? Esse raiozinho, ó, indica que existe uma interação nesse elemento, que a gente está criando aqui agora, né? Se eu botar para classe,
Olha só, repetiu em todos que tem a mesma classe, ó. Que aí eu crio para um e ele vai espelhar para os outros, tá? Então vamos lá. Aqui são elementos pré-configurados aqui embaixo, mas a gente vai criar um do zero. Então aqui é um custom animation. Cliquei. Vou criar uma nova. Tem vários detalhes, tá? Cliquei para iniciar uma animação. Clico no botão de mais aqui, ó. Nova animação. Posso botar um nome aqui, tá? Qualquer. Card projeto. Hover. E aí vamos botar a ação. Tudo no botãozinho de mais, ó. O que eu quero que ele faça? Eu quero que esse título e essa descrição só apareçam quando eu passo o mouse e a sombra também. Então, agora que eu estou dentro dessa área de interação aqui na direita, eu seleciono os elementos que eu quero que a interação ocorra. Vamos pegar aqui essa caixinha de sombra, vamos clicar aqui no mais e vamos botar opacidade, que eu quero que ela suma, né, quando eu não tiver o mouse. Então, ó, botei aqui uma de opacidade e eu digo que a opacidade é 0, aqui embaixo, tá? Aqui são as configurações e aqui vão ser as minhas interações. Acho que agora, quando a gente fizer, vai ficar um pouco mais claro. Ó, sumiu, tá? Eu quero também que esse cara de título projeto aqui, ele também suma. Então, vou botar uma outra opacidade 0. Aqui em cima eu tenho uma linha do tempo, né? Vocês notaram que aqui eu tenho ó, um 0, aqui um 0.5, e conforme eu for criando, eu posso criar coisas em tempos diferentes, tá? E aí as ações vão ocorrendo em tempos diferentes. Só que esses dois aqui são ações iniciais. Esses dois vão ser... eu não quero que a sombra apareça se eu não estiver com o mouse em cima do card e nem o texto. Então, eu vou setar eles como ó, um estado inicial. Olha só, aqui embaixo, nas configurações dessa interação, setar como né, initial state. E esse cara também. Por quê? A opacidade 0 vai ser o estado inicial dessa minha ação, tá? Desses dois elementos. Aí eu venho aqui no próximo tempo, ó, vocês viram que já diz aqui um end, que é o final da interação, né? Esse é o início, que eu botei aqui como estado inicial, e agora eu boto o final. Opacidade, aí eu boto 100, pego o meu título do projeto, opacidade. Vocês viram que eu botei junto aqui, né? Ó, eu posso separar eles também, se eu quiser. Aí o que acontece? Primeiro vem a sombra, depois vem o título. Ó. Se eu der o play aqui, ó, primeiro vem a sombra, depois o título. Ó. Se eu botar junto, posso até arrastar aqui dentro, tá? Ó, aparece tudo junto. Aí aqui tem outras configurações, tipo assim, de movimento, né? Eu posso selecionar os dois aqui e dizer que eu não quero um movimento tão linear, eu quero um movimento mais suave, assim. Então eu posso botar aqui um easy, por exemplo, né? Ele fica mais suavizado. Beleza, criei o do hover, né? Aí o que eu vou fazer aqui? A gente tem que criar agora a interação de saída. E aí é muito simples, tá? Mesma coisa, digo que eu quero iniciar uma interação, pego esse cara que eu já criei e duplico ele. Criei um hover 2. Vamos abrir esse cara aqui. Vamos só renomear para não ficar hover 2. É interessante deixar a imagem HIDPI, seria quando tu marca a caixinha da imagem ali, né? Só se tu exportar em 2x, como eu falei. Aí sim, aí marca em HIDPI para ele entender que a imagem está em tamanho 2x, tá? Tá, peraí, Fabrício, eu te respondo aí. Duplicamos aqui a interação, certo? O que eu vou fazer agora? Eu quero só que volte ao meu estado 0, digamos assim, que é com a sombra e o título do projeto em opacidade 0. Então, esses últimos, olha só, é só assim, ó. Geralmente, eu já até gravei como faz isso, porque tu acostuma, porque é sempre da mesma maneira, tá? Dupliquei, né? Cliquei nele para abrir, pego esses últimos aqui, que são a interação, excluo eles, apertei delete. E aí pego
esses primeiros aqui, que era o meu estado inicial, né? E digo que não é mais estado inicial, digo que é o estado final, tá? Ó. E aí só salvo. Vamos ver se funcionou? A gente pode vir aqui no olhinho, ó, para dar o preview, tá? Olha só, a interação inicial já funcionou, porque ele apagou a sombra e o título. Passei o mouse. Tá funcionando. Ele botou em todos já porque eu botei na classe, né? Então ele já replicou para todos. Fabrício, qual a diferença, tá? Na prática? É mais uma questão de renderização. Se tu procurar, eu não lembro agora, tem um artigo sobre isso no próprio site do Webflow, mas não lembro onde está. Posso tentar procurar depois. Mas o Webflow, ele pega uma imagem que tu coloca aqui dentro e ele divide essa imagem em vários tamanhos. Isso tudo por performance, tá? Imagina o cara tá numa 3G lenta. Pô, não vai carregar uma imagem em HD ali, né, pro cara. Então, ele divide essa imagem em vários tamanhos. Quando tu marca também que ela tem em HIDPI, que quer dizer que tu exportou ela em 2x, o Webflow também sabe que essa imagem está num tamanho maior, né? E aí ele já faz essa como é que se chama? Essa, não é compressão da imagem, mas essa otimização da imagem ali, né, com essa marcação que tu fez. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui essas imagens que eu exportei, elas estão em 1x, porque eu não botei as novas aqui. Mas se eu pegar uma aqui que eu exportei, deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui, ó. Essa aqui eu exportei em 2x. Vamos ver se vai mudar. Ó, aí essa aqui que tá em 2x, inclusive o tamanho dela já tá maior que a anterior, ó. Aí eu já marco aqui para o Webflow saber que o tamanho original dela, em 1x, ó, é 588, tá? Se eu desmarcar, ela vai estar com uma largura de 1176, que é o tamanho dela, né? Porque a gente exportou em 2x. Mas o Webflow, é importante para ele saber que a largura original dela é essa aqui. Então, sempre que eu uso imagens 2x, eu acabo marcando isso aqui mais para o Webflow entender que tipo de imagem que eu estou usando, tá? Vamos voltar aqui com a outra. Pessoal, dúvidas? Meio complexo? As interações são um pouco mais chatinhas, tá? Até tu pegar o jeito, mas lembrem que é sempre nesse painel da direita que vocês editam tudo, né? Aí aqui para criar uma interação, sempre no elemento, é para criar interações de hover, de clique, né? Por exemplo, essa imagem, esse card, a gente poderia dizer que ele fica pequenininho e quando clica ele expande. Aí isso é uma interação. Vocês vêm aqui e criam uma interação de clique, de mouse clique no card. Olha esse outro elemento aqui. Esse aqui é bem simples, ó. Uma caixa grande. Ou melhor, vamos fazer esse aqui, ó, que é um pouquinho mais complexo, né? Esse aqui é a mesma coisa, tá? A gente pode fazer como duas caixas, ó. Essa caixinha aqui e essa caixinha aqui. E aí depois, dentro dessa caixinha da direita, a gente bota um grid com duas linhas e duas colunas. Então, vamos lá. Cliquei no meu body, né? Porque eu vou criar uma nova caixa lá embaixo. Vou botar uma div aqui embaixo. Essa aqui é serviços. Vou botar uma classe aqui nela. Aí eu tenho o container. Vou botar uma div que é o nosso container. Lembra o container, né? Para limitar o tamanho ali do projeto, né? A gente botou o máximo de 1.200 pixels. Aí eu tenho, vamos ver, tem um container, aí meu título vai na esquerda. Então eu já posso dizer que eu tenho mais uma caixa aqui dentro do meu container que vai ser
vamos dizer que vai ser a caixa que vai segurar tudo isso aqui, ó, né? Aí depois, dentro dessa caixa, eu divido em duas caixinhas aqui, ó. Ó, tá? Mas primeiro tem que ter uma que vai segurar todas elas, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Então, eu vou chamar aqui de serviços, itens. Aí eu vou criar uma caixinha que vai ser serviços, título, que vai ser a caixinha da esquerda. E eu vou criar mais uma dentro de serviços, itens também, que vai ser serviços, cards. Vão ser meus cards ali. Dentro dos serviços título, eu vou ter um título serviços, que é igual esse aqui, né? Posso até copiar esse aqui, ó, e colar aqui dentro. Só muda o texto. Eu vou ter um texto aqui de descrição. Então, vamos botar um text block. Posso botar o text block ou um parágrafo, tá? Geralmente aqui, quando é esse tipo de texto, eu uso o text block. Ó. Aqui nós não configuramos nada ainda, né? A gente só botou duas caixas, uma na esquerda, uma na direita para os cards, mas elas estão uma em cima da outra. Então eu venho aqui agora na minha caixa de serviços itens e lembra da gente trabalhar aqui no layout, né? Pode ser um grid, pode ser um flexbox, que aí eu consigo posicionar, dizer que é um alinhamento horizontal ou vertical. Deixa eu ver aqui. Acho que vamos fazer um grid, fica mais fácil. Não, é um grid de duas colunas e uma linha, tá? Porque, ó, vai ser, essa caixa toda aqui vai ser um grid, tá? Ó, agora o meu título e minha descrição já ficaram aqui embaixo. Deixa eu botar só uma margem aqui na minha... Vou botar aqui nessa serviços itens aqui, ó. Para dar um respiro para a gente conseguir chegar aqui, ó. Tá. E aí, dentro dos serviços cards, eu já posso dizer que esse serviços cards aqui também é um grid, né? De duas linhas, duas colunas, ó. Olha só. Ele já criou para mim ali. Vamos ver. Tem 32 de margem em cada card, né? No meio deles. Então, eu venho aqui para editar o grid e boto 32, 32. Ó, são o meu gap, né? Gap é o espaçamento ali entre elementos, né? Então, de margem entre as colunas e entre as linhas, tá? Já mais ou menos criei aqui o card. Aí vamos usar a mesma lógica que a gente fez aqui, tá, pessoal? Aqui eu criei um card, eles são todos iguais, ó. Então eu criei um, depois eu só replico para os outros. Então vamos lá, vou botar mais uma caixinha aqui dentro. Ele já se posicionou na primeira, ó, no primeiro quadrante aqui do grid, né? Vou botar aqui serviço card. Vamos ver aqui, ele tem uma cor branca. Esses ícones eu posso exportar em SVG, porque é vetor, né? Então vamos usar SVG. Vamos pegar aqui o ícone. Tá. Vamos ver o meu card, ele tem uma cor branca, ele tem um radius de 20 aqui no meu Figma. Então, serviço card, background, color branco e um radius de 20. Deixa eu ter colocado aqui. Ó, já criamos o card. Agora, o que ele tem? Ele tem um padding, ó. Vocês viram aqui que tem... Que o Figma até ele mostra, ó. Esses tracinhos rosas são os paddings, né? Ó, de 30 em cada lado. Então, pode ser que o card tem padding de 30, ó, no espaçamento. E aí, aqui eu posso botar um por um, ou eu posso segurar Shift e arrastar. Ele já cria de todos os lados. Tá?
E aí agora, lembro que é caixinha dentro de caixinha, né? Então criei o meu padding, agora eu vou criar uma caixinha aqui dentro para botar esses elementos dentro. Vai ficar mais fácil de fazer do que eu botar. Eu poderia colocar esse elemento, aí botar uma margem entre eles, aí botar esse elemento, né? Mas eu prefiro definir uma caixa que vai ser a minha, com o meu pad interior, aí dentro eu boto, não vou conseguir fazer aqui, vou bloquear. Aí dentro eu boto uma outra caixa que vai segurar todo o meu conteúdo, e aí nessa caixa interna eu digo que eu vou ter, né, um item abaixo do outro, tá? Então, vamos botar um outro aqui. Ó, criou um cardzinho já dentro dos paddings, ó. Vamos chamar de serviço detalhe. Estou botando uns nomes aleatórios aqui, tá, pessoal? E aí, vamos botar esse título aqui primeiro. Vou botar um heading aqui, então. Ó, sempre que eu preciso de um título, né? Busco um head. Vamos botar aqui single box. E aí, dentro da minha caixinha, de novo, eu boto um text block. Esses são é a minha descrição. Aqui é a caixa. Tá. E esse ícone? Duas maneiras, tá, galera? Ou eu posso exportar tudo isso como um SVG, inclusive o background verde aqui, tá? Ou eu posso botar esse ícone dentro de uma caixa, né, com 20 de padding, ó, em cada lado. Eu gosto de fazer dessa maneira, tá? Acho mais, não sei, mais semântico, assim, gosto de deixar o ícone separado ali. Então, vou botar uma caixinha aqui, que eu vou chamar de serviço ícone, ó, botar o pad, né, segurando o shift, 20 de padding, e vamos botar o ícone aqui dentro. O ícone SVG nada mais é que uma imagem, tá? Então, cliquei aqui no Command G para procurar, ó, digitei image, e apertei Enter. Vamos escolher a imagem, vou arrastar o ícone aqui para dentro. Cadê meu ícone? Meu ícone não veio. Vamos tentar botar um size aqui nele, ver se é isso. Por algum motivo ele quebrou. Vou tentar de novo. Por algum motivo ele está quebrado, ó. Vamos botar só uma imagem para a gente entender, tá, a lógica. A caixinha do meu ícone que eu tinha criado tem uma cor, né? Que é verde. Esse verdinho clarinho aqui. Então, vamos ir no background da caixinha aqui, ó. E botar um verde. Mas olha só, a ordem tá errada, né? Tudo meio errado. Porque a gente não definiu qual era o tipo de layout aqui dessa caixa, né? Que tem tudo dentro, que tem o título, a descrição, o ícone. Né? Nesse caso, que a gente vai permanecer com uma coisa embaixo da outra, vamos usar um flexbox, tá? Não tem por que usar uma grid aqui. Quando eu tenho alinhamentos que são só verticais ou horizontais, eu uso um flexbox e automaticamente eu faço a configuração. Ó. Ele botou como uma direção horizontal, mas na verdade é uma vertical, né? Tá um em cima do outro. E é alinhado à esquerda. Tá? Vocês viram que ele está estendido aqui, ó, ocupando toda a largura, porque eu estou com esse alinhamento selecionado aqui, ó. Né? Mas se eu botar alinhado à esquerda, ele vem para a esquerda. Se eu botar na direita, ó, direita, no centro. Né? Então, sempre que vocês querem alinhar um conteúdo dentro de uma caixa, é o flexbox, né? A horizontal ou vertical, e aí você trabalha o alinhamento aqui, ó. Agora é só realmente reposicionar aqui, ordenar, né? O ícone é o primeiro, ó, o texto é o segundo, o título é o segundo e o texto é o terceiro. Vamos ver. Essa aqui, olha só, tá uma outra fonte. Vamos botar Poppins aqui, 24. Para esse título, vamos botar aqui, ó, serviço
Aqui no card. Poppins 24. Eu vou dizer que a altura de linha, ó, a altura da linha do Figma aqui é 32, então aqui eu vou botar 32 também, meu height. E acho que é um medium que está aqui. Não, semi-bold. E aí aqui na descrição, 16. Vou botar aqui, serviço, descrição. 16, Poppins. E vamos mudar a cor aqui da fonte. Nós temos duas cores aqui, né? A cor do background, que eu mudo a cor da caixa, e a cor da fonte. Mas tá tudo separado, né? Por seções. E agora que o nosso elemento está pronto, só o ícone que não funcionou aqui, né? Eu só pego o card, Ctrl+C, Ctrl+V. E é só configurar, né? Notem uma coisa aqui. Esse meu card não está bem no meio, está mais para a esquerda, né? Então, eu vou pegar o meu grid que eu criei, ó, esse serviços item aqui, vou clicar para editar o grid aqui nesse ícone, e eu posso dizer que esse cara aqui da esquerda, essa coluna da esquerda, ela é um pouco menor. Esse 1FR é fração, tá? Então, assim, aqui ocupa uma fração, aqui ocupa uma fração de tela, né? Eu posso dizer que ele ocupa um pouco menos, ó. Vou arrastando aqui, ó, 0,75, 0,5, 0,25. Então, o grid ainda dá essa flexibilidade, né? Então, vou botar 0,75, acho que já ficou bem mais próximo do nosso layout, tá um pouco mais para a esquerda. E aí, aqui, né, na nossa caixinha do ícone, cada uma tem uma cor. O que acontece? Criei uma classe, lembra que a classe é para editar, né, para estilizar a caixinha. Ah, então essa caixa aqui eu preciso agora da outra cor, que é, vamos ver, essa cor aqui. Vem aqui em Color, apliquei, mudou em tudo, né? Porque tá tudo da mesma classe. E aí a gente cria o que chamam, não precisa pegar o nome, tá? Mas também é importante, né? O que chamam de combo class, que é um combo de classe, né? Então, digamos que eu tenho, todas as minhas caixinhas são iguais, só que algumas têm cores diferentes. Então, eu posso botar aqui que essa serviço ícone é lilás, acho que é lilás, né? Eu vou botar aqui que ela tem uma cor 2, por exemplo, vou criar uma combo class. Tá? E aí, quando eu mudar a cor dela, ela não vai afetar as outras. É mesmo para os outros, tá? Crio uma cor 3. Coloco a cor. Crio uma cor 4. Coloco a cor. Ó. E aí, para isso que serve a Combo Class, né? A gente cria os elementos com o mesmo estilo, mas aqueles que são um pouco diferentes, como uma cor, daqui a pouco um tamanho, aí eu posso usar uma Combo Class. Por que isso é importante? Ah, eu quero só mudar o tamanho desses elementos aqui, dessas caixinhas dos ícones, eu não quero mudar, as cores estão certas. Bom, mas daí, como eu criei uma Combo Class, eu vou ter que mudar um por um? Na verdade, não. Tu pega o elemento que tem ou a classe original, que é a serviço ícone, e ele inclusive mostra aqui, ó, 4 nessa página, que estão sendo usado 4 vezes nessa página. Ou se tu não tiver um elemento só com uma classe, tu pode pegar esse aqui que tem uma combo class e aqui, ó, nessa opção aqui, 2 seletores, ó, e selecionar só a classe. Essas aqui são todas as classes, tá, que tem aqui dentro, né? Selecionar só a classe original, sem a combo class. Ó, e aí eu posso dizer que eu quero aumentar o meu pad. E ele vai aumentar de todos, ó, independente se tem combo class ou não. Porque ele está pegando a classe original. Mas mantendo as características de cada um, né? Da combo class que a gente criou. Dúvidas?
Batemos 7 horas. Ninguém tem dúvida. Tudo tranquilo. Não? Pra gente fechar. Não, eu acho que eu entendi, mas eu também não posso afirmar isso com toda certeza. Estamos nesse nível. Olha só, pra gente fechar aqui, nessa estrutura que a gente está fazendo, né, nesses dias, eu vou mostrar para vocês só um pouquinho do responsivo, como a gente está usando o grid aqui para mostrar como é fácil também. A gente sempre cria na versão desktop, né, que é a maior. Aí eu quero quebrar para o tablet. Olha o que acontece. Né, tá tudo meio espremido, ó. Só que eu vou pegar esses aqui que estão mais fáceis de organizar, o meu grid. Eu quero que no tablet ele já quebre um acima do outro, né? Eu venho aqui para editar meu grid e digo que no tablet ele tem uma coluna. Ó, aí ele já vai quebrar. Se eu voltar no desktop, tá original, não mudou nada. Né? Então ele pega para o tablet e para os inferiores ele já sabe que tem só uma coluna, não tem mais duas. Tá? Vamos pegar esse outro aqui de serviços. Ó, a mesma coisa, tá meio espremido aqui, né? Vamos dizer que tem só uma coluna também. Essa aqui é aquela coluna que é um pouquinho menor aqui da esquerda, né? Vamos excluir ela. Ó, botou a minha caixinha aqui do título já em cima das outras. Ah, tá um pouco grudado aqui. Aí vocês configuram tudo dentro do grid, tá? Ó, quero aumentar a minha margem entre essas duas linhas, as duas rows, né? Então, vou botar aqui 40. Afastou um pouquinho o card aqui, ó. Aí eu vou indo nos outros breakpoints, tá? Breakpoint é o tamanho da tela aqui, ó. Ah, esse aqui tá legal, não precisa mexer. Mas no mobile tá espremido, né? Aí aqui tem um grid dentro, né? Lembra que a gente criou esse grid para dividir? Mesma coisa. Vem aqui e digo que é só uma coluna a partir de agora. Ó. E assim a gente vai configurando o projeto. Só o Hero acho que a gente não configurou. Vamos ver. Mas é a mesma coisa, tá? Vamos quebrar em uma coluna. Ó, ele foi para baixo, né? Aí a gente só teria que arrumar aqui, porque como a gente usou elementos que estão flutuando aqui, né, de posição absoluta e tal, ele mantém as mesmas características da versão desktop, né, que a gente configurou aqui. Ele só quebrou. Então, seria só que configurar ali na versão tablet, mobile e tal. Lembra que tudo que a gente define numa resolução maior, ele replica para as menores, né, para as do lado. Então, basicamente, isso. Tudo que eu defini no tablet vai replicar para as menores aqui. Tudo que eu defini nessa versão aqui, landscape, do mobile, vai replicar para a versão vertical, né? Então, basicamente, é isso. Vai só quebrando. Por isso que eu gosto de trabalhar mais com grids, tá? Do que outros elementos. Galera, na próxima aula, a gente vai ir para o formulário. Aí vocês vão ver também que a gente tem... Vamos fazer o formulário e esse cara aqui também, ó, do depoimento. Porque aqui eu quero mostrar para vocês o slider, que é aquilo que a gente pode passar, né, para o lado, assim, tem mais opções. E o formulário é um elemento que o Webflow já tem ali também, nativo, né? Então, eu vou mostrar como é que configura, como é que funciona. Né? E aí, mais algumas interações, e aí dúvidas que vocês tragam também. Então, acho que a próxima aula vai ser para a gente fechar aqui esse layout e a gente ter aí mais uma troca também de dúvidas e possíveis sugestões que vocês possam ter aí. Vou só parar aqui de gravar.